Bem-vindo à 108ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula irei resolver este exercício, que pede o seguinte: resolva as inequações produtos do item A e do item B. Começando aqui a resolução pelo item A, eu tenho x mais 1 vezes x menos 2 maior do que zero. Bom, o que é isso aqui? Isso aqui é simples, é uma função f de x vezes uma g de x. A minha f de x é x mais 1, minha g de x é x menos 2. E o que o exercício quer saber é quando esta multiplicação vai ter o quê? Valores maiores do que zero. Ou seja, quais são os valores de x que eu vou colocar aqui que vai me dar valores maiores do que zero? Bom, para resolver isso, primeiro eu tenho que achar o que? As raízes das minhas duas funções, estudar os seus sinais e fazer a intersecção. Começando aqui, minha f de x, minha g de x. Para achar as raízes, vou igualá-las a zero. Depois, vou isolar o x em cada uma delas. Então, vou ter aqui x igual a 2, x igual a menos 1. Por quê? Porque eu tenho x menos 2 igual a zero. Pego o menos 2, passo para o outro lado, ele fica positivo. Aqui eu tenho x mais 1 igual a zero. Pego 1, passo para o outro lado, ele fica negativo. Sendo assim, a raiz da minha f de x é x igual a menos 1. Raiz da minha g de x, x igual a 2. As minhas duas funções são crescentes. Como é que eu sei que as minhas funções são crescentes? Porque o valor que multiplica x em ambos os casos é maior do que zero. É um valor positivo. Aí você pode se perguntar, não tem nada multiplicando x nem aqui nem aqui. Não tem nenhum número aí. Aí eu respondo, tem sim, é o número 1. Ele não é escrito porque qualquer coisa que você multiplica por 1, dá o quê? Dá esta coisa. Se vocês lembrarem aí da tabuada, né? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Quer dizer o quê? X vezes 1, x. É por isso que o 1 ele não é escrito. Mas se eu tenho aqui x positivo, em ambos os casos, quer dizer o quê? Que tem 1 multiplicando x. Então, isso aqui são funções polinomiais do primeiro grau crescentes. Por quê? Porque o valor que multiplica x, o valor do coeficiente angular, é maior do que zero. É um sinal, é um valor positivo. Toda função crescente possui o quê? Correspondentes em y positivo após o valor da raiz. Para qualquer x maior que a sua raiz. E correspondentes em y negativo para qualquer x inferior à sua raiz. Exemplo, vamos supor que eu pego aqui no x e coloco um valor menor que menos 2. Não, menor que menos 2 não, gente. Menor que menos 1. Vamos supor que eu coloque aqui um valor menor que menos 1 no x. Coloca aqui, por exemplo, menos 2. Menos 2 mais 1 dá o quê? Menos 1. Isso quer dizer o quê? Que quando o x for menos 2, y vai ser menos 1. Qualquer outro valor que eu coloque aqui no x que seja inferior ao valor da raiz, vai me dar o quê? Correspondentes em y negativo. Agora, qualquer valor de x que eu coloque aqui no x que seja maior do que o valor da minha raiz, vai dar o quê? Valores em y positivos. O mesmo vale aqui para a minha g de x. Por quê? Porque ela também é uma função crescente. Então, estudando os sinais, eu vou saber quando é que a minha f vezes a minha g de x vai ter o quê? Valores maiores do que zero. Para fazer isso, vou montar três linhas. A primeira linha vai ser para a minha f de x, a segunda para a minha g de x e a terceira para a minha f vezes a minha g de x. Ao montar as linhas, vou colocar as raízes e os sinais antes e depois delas. Tem aqui, minha f de x, sua raiz é menos 1. Antes dela, sinal negativo. Depois dela, sinais positivos. Minha g de x, a minha raiz é o quê? 2. Depois dela, sinal positivo. Antes dela, sinais negativos. Agora, qual é o próximo passo? Eu vou multiplicar os sinais. Negativo vezes negativo, positivo. Positivo vezes negativo, negativo. Positivo vezes positivo, positivo. Agora o exercício me pede aqui, quando é que f vezes g de x vai ter o quê? Valores maiores do que zero. Onde é que estão x? Que se eu substituir aqui e aqui, vai ter o quê? Correspondentes em y maiores do que zero. Bom, a resposta já está aqui,
Aqui e aqui, ó, eu tenho sinais positivos. Quer dizer o quê? Para qualquer x menor que menos 1, vou ter correspondente em y positivo. Para qualquer x maior do que 2, eu tenho o quê? Correspondentes em y positivo. Ou seja, maiores do que 0. Portanto, a solução é x pertence aos reais, tal que x tem que ser menor que menos 1 ou maior do que 2. É isso que está sendo dito aqui. Bom, agora vamos para o item B. Eu tenho aqui, ó, 4 vezes x menos 2 vezes menos x menos 1. Tem que ser o quê? Maior ou no mínimo igual a 0. Agora, como é que eu vou resolver? Eu vou resolver da mesma forma que eu resolvi o item anterior. Eu tenho a minha f de x aqui, eu tenho a minha g de x aqui. Observando que a minha g de x vai ser uma função decrescente, porque o que eu tenho aqui, ó, um sinal negativo multiplicando x. Quer dizer, o que eu tenho aqui, o quê? Menos 1 multiplicando x. Portanto, tem aqui, ó, minha f de x, minha g de x. Vou igualá-las a zero, isolar o x em ambas para descobrir suas raízes. Então, eu tenho aqui, ó, 4 vezes x menos 2 igual a 0. Pego esse menos 2, passo para o outro lado e fica positivo. Aqui eu tenho menos x menos 1 igual a 0. Pego este menos 1, passo para o outro lado, ele fica positivo. Agora, o que eu faço? Aqui eu vou dividir, ó. 4 vezes x é igual a 2. Vou dividir 2 o quê? Por 4. Se 4 tá aqui está multiplicando x, do outro lado ele vai dividir o valor de 2. Então, vai estar x igual a 2 dividido por 4. Aqui eu vou ter, ó, menos x igual a 1. Como eu disse antes, esse sinal negativo significa o quê? Que tem menos 1 multiplicando x. Então, x vai ser igual a 1 dividido por menos 1. 1 dividido por menos 1 é menos 1. X igual a 2 dividido por 4 é o quê? É o mesmo que meio. Por quê? Por causa do seguinte, ó, essa aqui é a fração 2/4. Se eu pego e simplifico essa fração, eu vou dividir em cima e embaixo por 2. Por quê? Porque 2 e 4 são múltiplos de 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, 2/4 é o mesmo que meio, é a mesma proporção. Agora, tendo as minhas raízes, eu vou estudar os seus sinais de novo. Eu tenho aqui a minha função g de x, ó, ela é decrescente. Então, ó, sinais negativos para qualquer y que tenha um correspondente em x que seja maior do que a minha raiz. Sinais positivos para qualquer y que tenha correspondência em x de valores inferiores à minha raiz, né? Menores do que menos 1. Aqui eu tenho o oposto, que aqui a minha f de x é uma função crescente. Ó. O valor que multiplica x, ó, é positivo, é 4. Então, o que eu vou ter? Ó, correspondentes em x positivos para qualquer x. Não, correspondentes em y positivo para qualquer x que seja superior ao valor da minha raiz. Correspondentes em y negativo para qualquer x que seja o quê? Menor do que o valor da minha raiz. Vou fazer o mesmo que fiz no item anterior. Ó. Vou colocar as minhas linhas aqui para minha f, minha g, e minha f vezes a minha g de x. Após traçar as minhas linhas, o que eu vou fazer? Marcar os sinais. Ó. Antes da minha raiz, da minha f de x, eu tenho o quê? Sinais negativos. Após a minha raiz, sinal positivo. Antes da minha g de x, eu tenho sinal positivo. Após da minha raiz da minha g de x, sinais negativos. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicá-los. Negativo vezes positivo, negativo. Negativo vezes negativo, positivo. Positivo vezes negativo, negativo. Então, quais serão os valores que eu posso substituir aqui no x que vai me resultar numa multiplicação, ó, maior ou no mínimo igual a 0? Serão o quê? X pertencendo aos reais, tal que x tem que ser maior ou no mínimo menos 1 e menor ou no mínimo igual a meio. É aqui, ó, este intervalo aqui. Observe, né, que para este caso aqui, o item B, os valores das raízes, eles fazem parte da resposta. Por quê? Porque tem sinal de igual aqui. No item anterior, o item A, não tinha sinal de igual. Então, você tinha aqui o círculo para cada raiz, ele não estava preenchido, ele estava em branco. Por quê? Porque isso significa que são valores ou maiores ou menores do que a raiz. Que a raiz não faz parte da solução. Neste caso aqui, como há o símbolo de igualdade, faz parte da solução. Porque neste caso aqui, ó, pode zerar. Maior ou no mínimo igual a 0. Bom,
Eu espero que você tenha entendido esse exercício. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Se gostou desse canal, se inscreva. Tenha bons estudos e até a próxima aula.